Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Que todos vocês sejam bem-vindos, os que vão participar ao vivo conosco e também aqueles que ouvirão mais tarde. Sejam todos bem-vindos, Deus nos abençoe e abençoe a todos que participam conosco deste cenáculo, onde Jesus se reúne com seus discípulos e com cada um de nós, porque Ele está presente. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, vamos iniciar. Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. A partir do versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Eu li Atos, capítulo 1, até o versículo 14. Vamos orar para
estar iniciando o nosso culto, o nosso estudo bíblico a seguir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque a cada dia nós podemos levantar, podemos te louvar, te agradecer, podemos orar, estar em comunhão com o Senhor, e que neste domingo aconteça assim, porque estamos começando o domingo, a semana, buscando em primeiro lugar o teu reino, Senhor, a tua justiça. E o Senhor nos prometeu que as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, queremos a cada dia iniciar o nosso dia te louvando, te adorando e entregando o nosso dia, a nossa vida nas tuas mãos. Pedimos a tua bênção sobre mim, sobre o Michel, sobre a nossa família, filhos, netos, parentes, amigos, que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos dando saúde, vida, disposição física, mental e espiritual. Abençoa também a cada um que está assistindo, as suas famílias, estenda a tua mão, Senhor, alcança cada um que os teus filhos estão lembrando agora, que estão precisando das nossas orações. Alcança cada um deles, onde quer que eles estejam, que eles sejam alcançados pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu perdão. Ó Jesus querido, fica conosco, Senhor, e dá-nos a cada dia fé e disposição para te buscar. Abençoa, Senhor, os que assistirão mais tarde e a todos aqueles que pedem a nossa oração. Obrigada, Senhor, por tudo. Derrama sobre o Michel agora, Senhor, a tua unção, para que ele transmita com sabedoria, orientado pelo teu Espírito Santo, Senhor, aquilo que ele tem preparado, que o Senhor tem colocado no seu coração. Fala conosco, abre o nosso coração, Senhor. Nós oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Graça e a paz de Cristo seja com todos os irmãos, todas as irmãs. Vamos continuar nosso estudo, que começamos domingo, falando sobre o juízo. Para entender um pouco mais a respeito desse tema, eu gostaria que os irmãos abrissem João capítulo 16, a partir do versículo 8, João 16, 8. Jesus, aqui falando através de João, ele nos diz, João 16, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, disse Jesus, mas vós não o podeis suportar agora. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aí Jesus encerra dizendo, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Eu gostaria de continuar trabalhando a respeito desse tema, juízo. É muito interessante e precisamos compreendê-lo plenamente. Aqui nós vemos claramente que o Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo
dessas três coisas que são básicas. E ele fala a respeito do juízo. A palavra juízo no grego, hoje eu quero estender um pouquinho mais para entendermos essa palavra, ela significa crises. E crises significa separação, seleção e também julgamento. Essa palavra crises, ela tem o sentido de julgamento quanto a direito e quanto à justiça. E nós vamos ver que Deus não trabalha quanto ao direito, mas sim no juízo quanto à sua justiça. Enquanto o direito, ele trabalha com lei e obrigações, a justiça de Deus trabalha com obediência e amor. É isso que eu quero trabalhar para ficar bem claro essa diferenciação dessa palavra que muitas vezes nós entendemos ela num contexto muito humano, de dar penas, punições, e não é bem isso que ele está falando. Ele está falando que ele vai fazer um juízo com justiça e não um juízo com direito. Então, o que significa esse contexto de juízo? Ele afirma claramente aqui que o príncipe desse mundo já está julgado, mas não diz ainda condenado, mas apenas julgado. Então vamos entender esse contexto um pouco mais profundo. Hebreus 9, 27, queridos, a palavra de Deus nos afirma o seguinte: aos homens está ordenado a morrerem uma só vez. Essa palavra morrer é apotinesco, é ter uma morte física. Depois que nascemos, uma morte física. Uma só vez. E depois disso, o juízo, crises. Que significa o que eu disse? Separação, seleção e julgamento. Isso que eu quero trabalhar hoje, que é muito importante. Domingo passado, eu falei que todo aquele que ouve a palavra de Cristo e crê naquele que ele enviou, ele fala: em verdade vos digo, passou da morte para a vida, tem vida eterna e não entra em juízo. Hoje eu quero continuar e quero explicar um pouquinho mais para dar continuidade do que é esse juízo desses que não ouvem, aceitam e praticam e entram em comunhão com o Pai Celeste. Então vamos um pouquinho à frente. Aqui eu quero falar que o justo juízo de Deus, veja como é a palavra, o justo juízo de Deus. Deus não julga quanto a direito, vou repetir, e sim quanto à justiça. O justo juiz de Deus não trabalha com o direito legal daquilo que é mandado para ser feito, e sim com a colocação que muitas vezes a pessoa pensa de pôr uma pena, pôr uma condenação, lançar no inferno, colocar dores, sofrimentos. Não, Deus não faz isso. Seria uma incoerência. Mas ele trabalha com justiça. E é sobre isso que eu estou querendo mencionar. Mas como expressa a própria palavra juízo, ela não significa a condenação. Mas a palavra juízo significa separação. Deixa o Espírito trabalhar, queridos. Por isso que nós vamos ver o contexto de Jesus falando sempre: vocês que não andarem em comunhão comigo, não fizeram segundo a vontade de Deus, afastai-vos de. É separação. Jesus não está aqui no sentido de condenação para dar pena, como de direitos legais. Não. É porque o homem não quis ver a justiça em amor, mas tentou alcançar alguma coisa fazendo por obrigação e não por obediência. E é sobre isso que eu quero trabalhar. Então, essa palavra já está expressando o que significa separar, selecionar e julgar. E ele está falando agora que ele não julga a respeito de direitos pelo que você faz, mas sim a maneira como que você faz com um amor desinteressado e não com um amor interesseiro para si, sem glorificar o Pai e sem glorificar o próprio Filho. E o Espírito Santo veio para nos ajudar nessa condição. É a gente estar em comunhão exatamente com a vontade de Deus. Quais são as vontades de Deus explicitamente no Novo Testamento? Eu já falei, eu vou voltar a repetir.
João 6,40 diz: essa é a vontade de Deus, que você creia que Jesus Cristo foi por ele enviado. Segunda vontade de Deus, que é chamada a agradável. Então, a boa vontade de Deus é crer em Jesus. A agradável vontade de Deus é que você cresça em santificação. 1 Tessalonicenses 4, ele fala crescer em santificação, porque essa é a vontade de Deus. E muitos ficam só na salvação, não crescem em santificação. E depois ele fala que a vontade de Deus também é dar graças em tudo, porque nós somos agraciados, recebemos a misericórdia de Deus e devemos também agraciar, amar e expressar essas virtudes ao nosso próximo. E como que a gente vai fazendo isso? Para a perfeita vontade de Deus, a prática do bem que está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 a 18. Então, essas são as vontades explícitas de Deus, que é chamada a boa, crer em Jesus, a agradável, a nossa santificação, para voltar nessa comunhão com o Pai, praticar a justiça e vivendo assim com gratidão, recebendo a graça, agraciando, recebendo perdão, perdoando, recebendo a salvação, salvando, e assim fazendo tudo para expressar esse Cristo e também na prática do bem, sem acepção de pessoas, que é o que ele chama a perfeita vontade de Deus. A palavra, ao contrário de juízo, quando se fala em julgar, a palavra no grego é anacrino. E anacrino é questionar, é examinar e é também avaliar. Mas no sentido de juízo, anacrino é nós estarmos na presença de Deus para prestar conta com o que nós fizemos com a nossa vida. É isso que é o contexto desse julgamento que a gente está trabalhando, que fala sobre o juízo. Então vamos entender. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero deixar claro que o juízo de Deus é exercido com justiça e amor, sem fazer acepção de qualquer pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus, eu disse a vez passada que ele veio para salvar. Mas quem não quer a salvação já está condenado, porque está rejeitando esse amor de Deus. Não está alcançando o alvo para voltar a ter comunhão com Deus. Ele acaba praticando a injustiça daquilo que é dito, para não fazer, ele acaba fazendo, que é chamado a justiça do direito legal. E também acaba não fazendo espontaneamente a vontade de Deus por obediência, mas vive por obrigação e gera no que nós chamamos a iniquidade. Isso, essas três condições é o que nós chamamos de pecado. Quais são? Rejeitar o amor de Deus, errar o alvo para que nós somos feitos, para glorificar e honrar o Senhor com a nossa vida, e fazer com que aconteça as virtudes deles através de nós. Não praticar a injustiça e não praticar a iniquidade. Vamos trabalhar um pouco isso para a gente entender agora a segunda condição das pessoas que entram em juízo. Vimos que o primeiro grupo de pessoas não entra em juízo, porque vive essa comunhão com Deus. E Deus o leva para si, não vem a morte. Agora eu vou começar a trabalhar com aqueles que sabem a respeito de Deus, mas não vivem de conformidade. E vamos entender isso. Por isso que Paulo, quando fala a razão do justo juízo de Deus, ser baseado no cetro do seu reino. E o cetro do reino de Deus é a equidade. O que é a equidade? A equidade é a justiça natural. É aquilo que a gente faz sem interesse algum, espontaneamente com amor, e amor desinteressado. Porque o ser humano foi formado com amor, em amor e para exercer o amor. Mas ele acabou transformando, por causa do pecado, um amor interesseiro para si. Ele começou a ter uma consciência para si, como nós falamos a vez passada, e não mais para com Deus. Então Jesus veio restabelecer essas condições para que o homem volte agora àquela condição de ser uma nova criatura, não uma coisa nova, mas voltar aos princípios, porque ele volta ao propósito original que Deus fez para que a gente assim o fosse. Então a equidade, essa justiça natural, é fazer tudo com amor desinteressado, como se fosse para o Senhor. Isso é muito importante nós entendemos, porque se fizer por obrigação,
nós já estamos fazendo com interesse próprio, para si mesmo. E transformamos o nosso Deus, o nosso ventre, no nosso Deus. Queremos tudo para si, que é próprio de uma condição de uma pessoa que ainda não entendeu o contexto da santificação. Às vezes já sabe da salvação, mas ainda não compreendeu a importância da agradável vontade de Deus, que é crescermos em santificação, é desenvolver a salvação pela santificação para alcançar a comunhão do Espírito Santo e no Espírito Santo expressar o reino de Deus. Vamos entender isso com mais cuidado, porque senão a gente acaba vivendo a iniquidade, mesmo sabendo a respeito do que Cristo já fez por nós. Então, Paulo fala em Romanos 1, 18, 19, ele faz a seguinte consideração e fala: a ira de Deus, Paulo diz, não é contra o homem. Guarda isso, querido, deixa o Espírito trabalhar. A ira de Deus não é contra o homem que ele criou, mas contra toda impiedade, está lá em Romanos 1, 18, 19, toda a impiedade e perversão dos homens que retém a verdade de Deus para que aconteça a injustiça aonde ele está. Vimos que a verdade, vou repetir isso, é muito importante, é a ausência da mentira. E também falei na oportunidade domingo passado que a luz, na realidade, é a ausência das trevas. Precisamos entender isso porque essas duas palavras parecem que são antônimos, contrárias, que se opõem. Não, elas são de natureza distintas. Por isso que lá no princípio da criação, lá no comecinho, Deus, quando ele foi para começar a sua criação, ele separou a luz das trevas. Deus é luz. Existiam trevas e ele separou. Então as trevas, na realidade, passaram a existir por quê? É porque Deus criou a luz. Quando ele disse, haja luz, Isaías 45, 7 fala, o Senhor afirma, quando eu formo a luz, Yatzar, quando eu dou forma na luz, Bará, cria-se as trevas. Então, Deus luz estava no meio de trevas, revestido de trevas, mas uma coisa não tem nada com a outra. E Deus viu que a luz era melhor do que as trevas e separou. Essa separação já mostra que são de natureza distintas, mas são necessárias para que aconteça a revelação do próprio Criador. Por isso que nós vamos encontrar o Salmo 139, fala, luz e trevas é a mesma coisa, ou são a mesma coisa. Não é que eles são em termos de natureza, eles são em termos da própria criação existencial, aonde que o próprio Criador viu que é nas trevas é que existe algo contrário à luz, mas que não contrapõe a luz, porque a luz, ela é irresistível, porque onde ela está, as trevas não existem. Então, quando aparece trevas, queridos, é porque não tem o quê? Luz. Por isso que as pessoas não entendem o que é o estado chamado inferno, que vai ser lançado nas trevas exteriores. O inferno nada mais é do que a ausência daquilo que se chama paraíso. O que é trevas? A ausência de luz. O que é mentira? A ausência da verdade. Então, essas duas palavras e muitas coisas que nós achamos que são antônimos, contrárias, na realidade a gente precisa entender que muitas vezes eles apresentam natureza distintas. É isso que tem que levar em consideração. Por isso que Deus disse para os irmãos agora que quando ele quis começar a criar, ele viu que a luz era melhor e falou, haja luz. Então toda a criação está baseada na luz. E não foi formada com trevas, porque ele viu que a luz era melhor do que as trevas. Isso a gente precisa entender, porque nós temos consciência para isso. Como nós perdemos a consciência para com Deus, a gente tem a mente embotada e fala como Paulo fala em Romanos capítulo 1, falei domingo passado, que acaba fazendo coisas totalmente absurdas. Assim, aquele homem que não quer viver, andar, sob esse contexto dessa luz, na luz, ser um filho do dia e não um filho da noite, ser o filho da luz e não filho de trevas, porque Deus não criou a gente a partir das trevas, ele criou a partir do que ele falou, haja luz. Então nós somos a essência
dessa criação para governar com ele o contexto da luz. Esses que não querem ver assim, o que eles fazem? Eles acabam contribuindo com a existência do que nós chamamos trevas. Tais homens, diz Paulo, o que eles vão fazer? Que assim acabam vivendo, fazendo, realizando, ensinando, inclusive, a viver em trevas. Eles verão, veja, a morte. E eles verão a corrupção da morte. Eles passarão por esse processo. Mas eu disse domingo passado, mas que aquele que vive de conformidade com a vontade de Deus não entrará em juízo, não verá a corrupção da morte, nem verá a morte, nem passará no contexto de sentir a morte. Ele passará, mas a morte não tem mais autoridade sobre ele. Tem a vida eterna, tem vida em si mesmo. Então eu expliquei tudo isso domingo passado. Mas agora eu estou querendo falar de uma outra realidade, daqueles que sabem a respeito de Jesus, mas não vivem segundo a obediência a essa vontade descrita no Evangelho, que Jesus assim o fala. Então, eles vão ficar indesculpáveis quando chegarem diante de Deus e falar: não conheço o Senhor, nós não vimos o Senhor é Espírito, nós nunca vimos assim. Jesus já se revelou e já nos orientou. Jesus, quando estava aqui, o Pai falou: ouça esse meu filho. Nos últimos dias, Hebreus 1 fala, agora ele falou antigamente pelos profetas, agora ele fala pelo Filho. Ouça o meu filho amado, nele eu tenho prazer, me comprazo, ouça-o. Porque se negarem meu filho, vão acabar negando que eu o enviei. Por isso, não vão entrar na primeira ressurreição. Eles vão ficar no contexto de uma morte para uma segunda condição que nós vamos ver hoje a respeito disso, que é a segunda parte do juízo, que agora não é para um galardão, mas agora... E o que é o galardão? Muita gente pensa que é um presente. Não, o galardão é entrar na vida eterna, queridos. É ter uma coroa de glória, um corpo onde é revestido de luz e que vive na luz. Perder isso é ficar com um corpo de trevas, onde existe as próprias trevas. Ficará totalmente afastado da realidade do que Deus formou. Luz, dia. Contrário à noite, não por ser contrário e contrapor, não. É por ser de natureza diferente, mas que são necessários. Luz e trevas são a mesma coisa, mas não têm a mesma natureza, porque elas concorrem para um bem comum, que é revelar Deus na criação. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Então, quando eles falarem, eu não conheço Deus, nunca vi o Senhor, ele falou, olha, queridos, os meus atributos desde a criação, lá no princípio da criação, os meus atributos, a minha divindade, porque o Deus, a divindade, ele apresenta 3 pontos. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E Deus revela isso. Então, os atributos de Deus, a divindade dele, onisciência, onipresença e onipotência, e o poder dele na criação, se revela desde o princípio da criação. E um dos atributos maiores de Deus é o amor. O amor de Deus criou todas as coisas e criou o homem com amor, em amor, para o amor, para exercer esse amor desinteressado. Mas o mal fez ele viver 6 tipos de amores humanos, menos o ágape, que é o amor de Deus, que é feito sem interesse algum, é feito com equidade, com justiça. Por isso que quando se fala em juízo, não pensa num julgamento como o homem faz, para dar pena, punição, não. Pensa com justiça, com amor, equidade. É a falta disso que a pessoa acaba se afastando. Por isso que a palavra juízo é separação. Se você está com Deus, você está santo, você está em comunhão com Deus. Você está separado de Deus, você está já em juízo. E sobrejude-se, porque você está fora da luz, fora da criação. E Ele quer te trazer de novo para o lugar de luz. Por isso que Ele enviou Jesus, a luz que veio ao mundo para esclarecer, para a gente retomar a esse contexto que nós éramos no princípio, como já falei, em comunhão com o Pai Celeste.
Então, a gente vai perceber que esses atributos de Deus já foram revelados na própria criação. Ao você ver a criação, você vê os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? O próprio amor, bondade, longanimidade, misericórdia. Então, a gente vai perceber que tudo isso que Deus já revela, através do seu Espírito para nós, Ele já revelou na sua criação. Depois ele fala a respeito da sua divindade, e também ele fala a respeito das pessoas poderem entender o quanto ele nos amou, o quanto ele já fez por nós, e também, principalmente, a respeito do seu eterno poder pela criação. Tudo foi criado por ele. Nada do que foi feito deixou de ser feito, e tudo foi criado a partir da sua palavra, Cristo. Quando ele disse o verbo, haja luz, e aí começou toda a criação. Então o homem vai se tornar indesculpável. Por isso, eu falei a vez passada, vou separar agora e vou entrar na outra parte. Quem ouve Cristo, a revelação de Deus, e crê naquele que enviou, ele falou, passou da morte para a vida. Porque ele vai estar com esse Cristo identificado com ele, com uma nova natureza, com um novo propósito. Então, quem vai fazer isso em nós? O Espírito Santo vai fazer isso em nós. E é isso que é importante, que nós precisamos tanto do Cristo como do Espírito Santo para fazer essa obra, esse projeto de transformação que nós nos afastamos de Deus, para nos reconciliar e dar uma nova consciência para com Deus. Então ele envia o Espírito Santo para fazer esse complemento que é importante. Então, esse que saiu da morte tem vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Esses são aqueles que são chamados que creem, que se santificam, santos e que são justos. Então, esses que antes estavam com o seu espírito morto, afastados de Deus, em Cristo Jesus, a sua obra vicária faz com que a gente ressuscite para uma nova vida e tome uma nova consciência a respeito do Criador, do seu amor, da sua graça. Por isso que fala, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, queridos. E aí nós voltamos a entender esse amor de Deus, tomamos uma consciência agora regenerada para com Deus, e passamos a expressar o reino de Deus, vivendo ele com justiça, paz, alegria, veja a palavra, no Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer muitas coisas. E hoje eu quero continuar falando que muitos irmãos são pessoas crentes e até santas, até por uma obrigação legal de viver uma vida regrada por leis. Não toques, não proves, não manuseie, não faça. E se acham justificadas sem alcançar algo maior, que é o contexto da comunhão plena com Deus e com o próximo. Então, vou trabalhar agora aqueles que sabem a respeito da salvação, aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ainda não entenderam plenamente o sentido da vinda do Espírito Santo, para fazer com que a gente seja uma pessoa parecida com um pequeno Cristo, um cristinho. Em outras palavras, ser um cristão. Vamos entender isso. Por que isso? Muitos aceitam a condição vicária, a morte vicária de Jesus, a salvação que ele trouxe, sabem disso, como o próprio Jó sabia. Conhecia tudo de Jesus, mas ele não conhecia, porque ele não tinha comunhão. Então nós vamos entendendo que muitos recebem o Cristo, mas entristecem o que Deus também já deu para nós. A salvação foi dada para todas as pessoas, queridos. Todas. Falou que Jesus morreu para tirar o pecado do mundo. O pecado original já foi tirado, queridos. E ele mandou o Espírito Santo para convencer os homens dessas condições, como eu falei hoje. Mas as pessoas não querem receber o Espírito Santo. E ele já está conosco. Você não precisa fazer nada para ele vir para você. Ele já está. É só você aceitar Jesus, a obra de Jesus, o Espírito Santo fará, desenvolverá a salvação que já está em você, que você aceitou. Mas muitos rejeitam isso. O que eles fazem? Então,
as pessoas entristecem o Espírito Santo, no qual as pessoas já foram seladas para o dia da redenção. Está lá em Efésios 4, 30, 31. E vivem cheio, os seus corações cheios de raiz de amargura, queridos. São crentes amargurados, amargurados com o irmão, da própria igreja, fora da igreja, com os parentes, com a vida, amargurado com tantas coisas, mas se dizem crentes, mas não são justos. Se esforçam para ser até santo, são até um pouquinho santo, separadinho, mas se consideram sagrados e não santos. Presta atenção, deixa o Espírito trabalhar, querido. Então, tão cheio de raiz de amargura, ódio no coração, cólera, ira, dorme, sem deixar o dia seguinte, longe de sair. Não, fico com a ira, fico ressentindo, não tem amor, gritaria, blasfêmia. E ele fala, e todo tipo de malícia. O que é malícia? Maldade, iniquidade, desejo de uma maneira o quê? De injuriar, depravação, desejo interesseiro para si. São pessoas crentes. Por isso que esses crentes, ao rejeitar o Espírito Santo, para ele ensinar, guiar, como nós lemos no texto de João, mostrar, revelar, fazer a gente aprofundar no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, eles acabam ficando apenas se achando numa pretensa condição de salvos, mas não crescem em santificação e não em comunhão. Eles rejeitam a santificação e vivem uma vida que acabam desrespeitando os seus próprios corpos. Porque o próprio corpo desse ser que aceitou a Jesus é templo do Espírito Santo, querido. Ele não é ruim. E o que é mais interessante, além de desrespeitar o próprio corpo, nós, como espírito, alma e corpo, somos parte do corpo de Cristo. E, consequentemente, nós deixamos de expressar com a nossa vida quem? Cristo. Então as pessoas só podem ver Cristo hoje através de quem? Da sua esposa. Quem é a esposa de Cristo? Nós, a sua igreja. Que agora temos o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, para poder fazer o quê? Revelar o Pai através de cada um de nós, para que as pessoas que ainda não conhecem o que Cristo fez por todos, e o Espírito Santo que ele já derramou sobre todos, todos nós somos pentecostais, queridos. Você não faz nada para ser pentecostal. Você já é. Por isso que eu sempre falo, você tem que se esforçar espiritualmente para ser humano. Mas as religiões levam os homens a se esforçar humanamente para ser divinos, para ser espiritual. Consequentemente, eles entram pelo caminho da iniquidade. Nós vamos ver isso aqui. É isso que acontece com muitas pessoas na igreja. Jesus fala isso. Outra coisa que a palavra de Deus diz é o seguinte, não apague o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,18. Porque você acaba agradecendo muitas coisas e não tendo gratidão por tudo que Deus já te deu. Eu vou repetir. Tem muita gente agradecendo muitas coisas que lhe fazem bem, mas não sendo grato por tudo para enfrentar com responsabilidade quando as coisas não ficam iguaizinhas do jeito que você quer. Presta bem atenção. Então, ser grato sempre é uma das vontades de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ele falou, crer em Jesus, a boa vontade. Qual é a agradável vontade de Deus? A nossa santificação. Em tudo dai graças, gratidão em Cristo Jesus. E a terceira, a prática do bem. Então, esse contexto em tudo da graça é um contexto da agradável vontade de Deus. E qual a perfeita? Praticar a justiça. Porque é isso que ele quer. E é isso que ele vai cobrar. É isso que nós vamos ter que prestar conta. Nós vamos prestar conta das obras que fizemos com esse corpo, com essa vida, com a nossa vida. Vamos entender isso. Não é o que você faz para ir para o céu. Não, queridos. Pelo amor de Deus. É o que você faz porque você já está no céu. Você já recebeu as bênçãos, está sentado nos lugares celestiais. Já ressuscitou, mas não entende isso. E aí, o que acontece? Aí eles não praticam o bem. E por que eles não praticam o bem? Porque está com o coração cheio de raiz de amargura e não consegue revelar esse Cristo que está dentro dele.
É aquilo que eu falei em um dos estudos anteriores, eles não vão para a cruz. Eles creem em Jesus, é pró-Jesus, mas são anti-Cristo, porque eles não põem a sua vida a serviço do irmão. Embora tenham recebido todas as misericórdias de Deus, não usam da misericórdia para com o próximo. Receberam o perdão, mas não perdoam. Receberam o amor desinteressado, mas querem amar interessadamente. E assim a gente vai entendendo que as bênçãos, eu sempre falo que nós recebemos, já recebemos para sermos um doador, um filho que doa, queridos. Por isso que ele falou para Abraão, eu vou te abençoar, você vai ser abençoado para ser um abençoador. Então ele nos dá primeiro, porque se não der para nós, como nós vamos dar? Nós não temos essas coisas. Nós não temos um amor desinteressado, não temos o perdão, nós não temos graça. Nós somos homens miseráveis que nos afastamos de Deus. Em Cristo Jesus, Ele restaura. E nós nascemos de novo para ser uma nova criatura, para fazer o quê? Entrar no reino de Deus e expressar esse reino com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas muitos ainda blasfemam do Espírito Santo. Está lá em Mateus 12, 31, depois você lê lá. Marcos 3, 29... Lucas 12, 10, você lê que muitos ainda blasfemam do Espírito Santo. E esses já estão no juízo. Não estão ainda condenados, como o próprio Satanás. Ele falou, o príncipe desse mundo já está julgado, mas ele não falou que já está condenado. Porque haverá um dia que isso acontecerá, passará pelo crivo. E esse crivo é o tribunal de Cristo, que nós vamos ver hoje, e também o que nós vamos ver é o grande trono branco, que é o juízo final dos mortos, e não os que estavam vivos ou mais ou menos vivos. Vamos entender isso agora. Então, eles já estão julgados esses. E o que significa julgado? Eles já estão separados, porque eles não querem o Espírito Santo. Como que vive essa vida? Porque o Espírito Santo veio para trazer algumas coisas que nós vamos ver. Porque o Espírito Santo, primeiro, vou repetir, que convence do pecado, porque não crê em Jesus. Da justiça, porque quem vive a justiça vai para o Pai. E Jesus falou, eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, aqueles que rejeitam o Espírito Santo, rejeitam a obra vicária de Jesus, já estão e permanecem na morte, já estão julgados. Quem crê em Jesus será salvo, redenção do último dia. Mas quem não crê já está condenado. Por isso que é dado ao homem viver uma só vez, e depois disso o juízo, crises, separação, não é condenação, é separação. É o Espírito Santo que forma em nós, depois que aceitamos a Jesus Cristo, querido, deixa o Espírito trabalhar, uma nova identidade. A nossa identidade era adâmica, imagem e semelhança de Adão. Agora Cristo traz uma nova imagem. Qual a imagem? Imagem e semelhança, de novo, de Deus que nós havíamos perdido. E agora ele traz o quê? Uma nova identidade. Nós não somos mais Adão, agora nós somos cristão. Também é o Espírito Santo que faz com que aconteça a santificação, queridos. E a santificação, presta bem atenção, deixa o Espírito trabalhar. Você não consegue com esforço e mérito pessoal. É a ação do Espírito Santo em cada um de nós. É um poder diferente, que não é a exousia, mas é um poder daqueles que têm uma nova vida, que nasceram de novo. É um poder para expressar esse Cristo através da sua vida. Não é para ter poder, não. É para expressar Deus através de cada um de nós, para ser testemunha. Então presta atenção. Uma nova natureza santa. E andando, a gente vai ter um novo propósito de vida. Agora, não mais viver para si mesmo, mas para viver com as coisas de Deus. Vamos acompanhar mais. O Espírito Santo, ele proporciona poder, dunamis, e não exousia. Deus já deu exousia para todos, inclusive para o mal. Todos nós temos o poder. Poder de administrar, poder de governar, poder de examinar, poder de julgar. Nós temos tudo isso, mas só que está distorcido e nós não fazemos como convém, segundo a vontade de Deus. Então, na realidade, agora nós precisamos do dunamis,
que é o poder que o Espírito Santo dá para sermos testemunhas das boas novas, testemunha de Cristo com a nossa vida. Senão a gente não consegue. Não é para você dar testemunho, mas para você ser testemunha. Veja bem, em João 5:24, quando Jesus fala da sua missão, eu quero deixar claro para você guardar no teu coração essa passagem. João 5:34, Jesus diz o seguinte, Jesus afirma lá através do escrito de João no seu evangelho: eu não aceito humano testemunho. E por que ele não aceita isso? Ele falou, para que você seja salvo única e exclusivamente por Jesus Cristo. Se você colocar alguma coisa mais Jesus, ou Jesus mais alguma coisa, você perde, querido, essa condição de entender e compreender essa revelação que nós estamos falando tudo a respeito, inclusive, de não ter que entrar em juízo. Acaba passando. Por causa do quê? Por causa do desconhecimento da verdade. Veja bem. Porque o juízo de Deus é justo e ele pode julgar. O juízo de Jesus é justo e ele pode julgar do jeito que ele ouve. E por que ele pode julgar? Porque ele não busca a sua vontade. Ele não usa, como nós falamos a vez passada, pesos e medidas e critérios, que está lá em Mateus 7, 1 em diante. Então, ele fala, não julgueis. Não julga segundo os seus critérios, segundo a sua maneira de pensar adâmica. Mas se um dia você tiver que fazer um julgamento, julgue a si mesmo em relação ao que está acontecendo, segundo o propósito e a vontade de Deus. Jesus falou, eu como não julgo para interesse meu próprio, mas para a vontade de Deus, então eu julgo com justiça. Porque todo o juízo de Deus não é contra direito legal, por obrigação do que você faz. Mas tudo é por justiça em amor, por aquilo que é obediência. Veja bem. E ele diz aqui, assim, os que sabem a vontade de Deus e não as praticam, serão julgados segundo as suas obras. E esses vão acabar passando pelo crivo da morte e verão a corrupção da morte. Falei a vez passada que eu prego para que as pessoas não entrem nesse contexto. Por que eu estou falando isso? Veja bem, em Mateus 25, 31 em diante, no grande julgamento das nações, que somos nós, queridos, porque o reino de Deus foi dado aos gentios, às nações, e esperamos Jesus, e ele virá com os seus anjos, está lá em Mateus 25, de 31 em diante, e ele diz que ele assentará no seu trono de glória, e todos os anjos estarão com ele, e ele vai juntar as nações, e como o bom pastor, ele falou que ele vai julgar. E aí a palavra é separar ovelhas, presta bem atenção, querido, ovelhas de cabrito. Ele não veio aqui para cabrito. Ele veio para aqueles que são ovelhas, que ouvem, que obedecem, e não cabrito, que são contrários, rebeldes. Então presta atenção. As ovelhas, vai ser dita para elas que ele teve fome, sede, tudo mais, preso, fosse visitar. E eles falam assim, nós nunca vimos o senhor assim, senhor. Ele falou, toda vez que fizesse um desses meus pequenininhos irmãos, quer seja judeu ou irmão de fé, esses pequenininhos irmãos fizeram a mim. A esses, ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, dessas nações que somos nós. É o tempo nosso que termina, e ele faz um julgamento. É o tribunal de Cristo. Os que fizeram de conformidade, passarão e receberão galardão nesse dia. Entra no reino do meu Pai, que está preparado desde a fundação do mundo. Tem gente que está pensando em galardão é receber um tijolinho lá no céu. Construir alguma coisa no céu. Não, galardão significa entrar na vida eterna. É o que Paulo fala. Eu faço de tudo para que na ressurreição eu possa entrar na vida eterna. Eu quero uma coroa. Que coroa que ele quer? É de glória. Que glória? Um corpo transformado, cheio de luz, que vive na luz com o Pai. Isso é galardão.
É nesse dia que aqueles que andaram de conformidade vão ressuscitar e falou: vinde, entre no reino do meu Pai, que está preparado desde a fundação do mundo, benditos do meu Pai. Mas ele vai falar para os outros, que são os cabritos, que não fizeram para ele como se fizesse desinteressadamente. Nem viram, era um problema de ver. E o Espírito Santo veio para abrir os nossos olhos, querido, para podermos enxergar. Então, o grande pecado é quando a gente não vê. Então, ele está falando claramente aqui em Mateus 25, 31 em diante, que as ovelhas serão convidadas a entrarem no reino de Deus, preparado desde a fundação do mundo, pois são os chamados benditos do Pai dele, de Jesus. Meus irmãos, entrem no reino de Deus. Esse é o grande galardão que Paulo fala. Essa é a coroa de glória que ele fala. Os cabritos, que viveram as suas vidas para si mesmos, usaram a própria condição do Cristo, comeram de tudo que há no mundo. O cabrito come de tudo. Não come só a palavra de Deus, não, come de tudo. E não tiveram sua consciência para com Deus renovada. E não expressaram a vontade de Deus, que é boa, até aceitaram Jesus, mas não expressaram ele com a sua vida. Agradável, não se santificaram para isso. E nem tiveram gratidão por isso. E nem praticaram a justiça. Esses, Jesus vai dizer: afastai-vos, vocês não vão entrar no reino. Esses verão a corrupção da morte, pois não fizeram a vontade do Pai. Naquele dia, na vinda de Jesus, nessa vinda que ele está falando aqui em Mateus 25, de 31 em diante, muitos, vou deixar claro o que Jesus falou, queridos, deixa o Espírito falar no teu espírito. Muitos, naquele dia, dirão para Jesus, Mateus 7, 22 e 23. Muitos que conhecem a Jesus dirão naquele dia para Jesus, nesse dia que eu estou falando, Mateus 25, de 31 em diante, quando ele fizer o julgamento das nações, que somos nós, igreja. Uns vão receber galardão, e os outros vão receber essa palavra de Jesus. Eles dirão assim para Jesus, mas Jesus, os cabritos, vamos chamar assim, dirão, Jesus, Senhor, Senhor. Ué, se fala Senhor porque conhece. Parece aquilo que está dito que Jesus deu um exemplo lá em Mateus 16, Lucas 16, a respeito de abrir um pedacinho para mostrar o que é o outro lado. Senhor, Senhor, porventura não temos em teu nome? Veja o que eles fizeram em nome de Jesus. Profetizado. Jesus, em teu nome, nós não expelimos demônios? Nós, né? Não é Jesus fazendo através dele, é nós. Em teu nome, nós não fizemos muitos milagres, curas, maravilhas, potentos. Sabe o que Jesus vai falar para eles nesse dia, queridos? Jesus dirá explicitamente para esses que não são justos, são apenas crentes, se esforçaram em termos de santidade, mas viveram só para si. Vai dizer claramente para esses, nunca vos conheci, vocês não tiveram comunhão comigo. Vocês só sabiam de mim, mas vocês não me conheciam, não tinham comunhão. E ele vai dizer assim, apartai-vos de mim. Veja que Jesus, deixa o Espírito trabalhar, meu irmão. Deixa o Espírito falar com o teu Espírito agora. O Espírito Santo, deixa ele falar com o teu Espírito. Apartai-vos de mim. Sabe o que é apartar de mim? Não é condenar, nem dar uma pena. Não. Afastai-vos de mim significa separação. Esse é o contexto do juízo nesse dia. Afastai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Fizeram tudo por interesse, por obrigação, num contexto de ordem, buscando para não ir para o inferno, procurar ver se vai para o céu. Não entenderam que eles estão aqui porque vieram do céu, estão aqui para revelar Deus. Depois vai voltar para prestar conta, se assim o fizeram com as suas vidas, para glorificarem com as suas vidas Deus, queridos.
Então eu quero, fechando aqui, dizer o seguinte: domingo que vem, hoje eu trabalhei com aqueles que são crente e se esforçam para ser santo, mas nunca tiveram comunhão. Não foram justos. Foram justificados, mas não foram justos. Foram abençoados, mas não abençoaram. Foram salvos, mas não salvaram. Foram abundantes de misericórdia, receberam todas as misericórdias de Deus, mas não usaram de misericórdia. Domingo que vem, se Deus assim permitir, queridos, eu vou falar sobre o grande trono branco, que é quando todos os mortos serão julgados diante desse grande trono branco. Está lá em Apocalipse 20. Você lê Apocalipse 20, que eu vou falar sobre ele domingo que vem. Lê ele inteirinho, capítulo 20. Os quais não têm, os mortos, os seus nomes inscritos e escritos no livro da vida do Cordeiro. Muitos não sabem o que está falando aqui. Eu vou ensinar domingo que vem sobre isso. Então, recordando, para nós fecharmos os dois estudos agora, domingo passado eu falei João 5, 24, 29. Jesus veio para salvar. A mesma palavra que veio e diz para eu aceitá-lo e salvar, ela mesma vai me julgar se eu a rejeitar. Jesus veio para dar uma vida plena, Zoe, mas mandou o Espírito Santo para que isso fosse uma completude para a minha vida. E ele foi constituído juiz, porque o Pai não julga, expliquei isso domingo passado. Ele constitui juiz para quê? Fazer agora esse julgamento. E esse julgamento não é de condenação, de direito, de lei, mas é um julgamento de prestação de conta, que é separar e não condenar. Guarda isso. Quem ouve a palavra de Cristo, falei domingo passado, que é o primeiro tipo de pessoa que passa no julgamento. Quem ouve a palavra de Cristo e crê naquele que enviou, que é Deus, é bem-aventurado. Tem parte na primeira ressurreição. Quando da vinda de Jesus, eles estarão dormindo, mas não estarão mortos. Estarão dormindo. Dormindo não é estar fechado, não. Estarão conscientes, porque estarão num lugar chamado paraíso, esperando vir para ressuscitar o corpo, que é a única parte que não foi ressuscitado nossa, para integralizado passar pelo tribunal. Para esses, não vão passar juízo algum. Eles já vão entrar no reino. Vinde benditos do meu Pai, que vocês fizeram como o Pai pediu, e através de mim vocês entenderam e fizeram a vontade dele. Pronto. Esses não entrarão em juízo, têm a vida eterna, passaram da morte para a vida, porque eles têm a identidade de Cristo, a natureza santa e o propósito de viver segundo a vontade de Deus. Ponto. Esse é o primeiro que eu falei a vez passada. Hoje, eu vou falar a respeito do segundo. Ele está falando agora que esses primeiros não vão entrar em juízo. Eles vão ter parte na primeira ressurreição. Por isso que eu falei a vez passada, 1 Pedro 4,17, diz que se o juízo, que significa separação, é o contexto desse contexto de ser santo, já começa com os justos que ouvem e praticam o bem. Pedro afirma que com dificuldade esses são salvos, os justos aqui e agora. Com dificuldade eles são salvos. Aí ele faz uma pergunta, uma retórica, ele fala assim: então onde comparecerão o que é iníquo, que sabe de Deus, mas não vive de conformidade, nem são santos, e muito menos não querem a comunhão com Deus, não querem o Espírito Santo, e o ímpio, que não quer nada com Deus, onde vão comparecer eles? Esses que rejeitam a Deus. Vimos que o iníquo é o que sabe sobre Deus, pratica a iniquidade, e chama de Senhor o próprio Jesus, mas não tem santificação plena e nem comunhão com Cristo. Todos esses passarão pelo tribunal de Cristo. As ovelhas são bem-aventuradas, entram no reino, mas os cabritos, rebeldes, embora conhecendo o Senhor, não entrarão no reino.
passarão pelo julgamento do grande trono branco, onde comparecerão todos os mortos, porque eles permanecerão no contexto ainda afastado de Deus. O que é a morte? É o afastamento de Deus. Vida é Deus. Estar sem Deus é estar na morte. Por isso que Tiago 2,13, eu falei a vez passada, vou completar hoje, afirma que o juízo, isto é, a separação, significa o quê? Tiago 3 diz, se você recebeu misericórdia, você tem que usar de misericórdia. E Deus usou da sua misericórdia para que a gente não fosse o quê? Desaparecido, condenado, afastado dele. Então ele falou, quem usou de misericórdia, nesse juízo também receberá misericórdia. Mas aquele que não usou de misericórdia para com o seu próximo, nesse juízo, eu não vou justamente usar da misericórdia porque ele não usou da misericórdia. Então tome cuidado, é sobre isso que ele está falando. Senhor, Senhor, não temos nós? Ele falou, sim. Mas ainda tem uma condição para esses. E a condição para esses é o grande trono branco, porque eles vão permanecer na morte, mas passarão por essa condição aonde estão os que não querem nada com Deus, os ímpios. Mas muitos estão lá que foram salvos, aceitaram Jesus Cristo, mas não viveram nem a santificação, nem a comunhão. E diz lá, e nós vamos ver domingo que vem, a respeito disso. Para encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte, 2 Pedro 2, 4 a 22. Depois você lê na tua casa devagar por causa do tempo. Afirma que Deus livra o justo, não livra o crente não, livra o justo da provação. E esse dia é um grande dia de provação, o dia de juízo. E reserva o injusto e ímpio para o dia do juízo, que é a separação final e eterna de Deus, onde serão lançados nas trevas exteriores. Sobre isso eu vou falar domingo que vem. Assunto a ser abordado domingo que vem. Que Deus abençoe e que a gente possa ter o discernimento espiritual para compreender tudo isso que nós estamos falando. Por isso que eu disse, eu prego para que a gente não entra na morte, não passe pela morte e também não veja a corrupção da morte. Para que a gente possa, nesse dia, dormindo em paz, temos o contexto da primeira ressurreição, e essa primeira ressurreição está lá também em Apocalipse 20, que eu vou abordar domingo que vem. Acompanha conosco para você entender como será esse último julgamento. Então, há 3 julgamentos. Domingo passado eu falei daqueles que vivem de conformidade com a vontade de Deus. Hoje eu falei daqueles que sabem a vontade de Deus, mas não vivem de conformidade. Passarão por um juízo. Nesse dia, que é o tribunal de Cristo, muitos receberão o galardão. Sabe o que é o galardão, querido? É entrar no reino de Deus. É ter uma coroa de glória. Vida em comunhão com o próprio Cristo, Criador. E os outros ficarão para o grande julgamento do trono branco que eu vou falar domingo que vem. Que Deus abençoe em Cristo, queridos, que em Cristo a gente possa ter esse discernimento e o Espírito Santo possa dar continuidade naquilo que ele veio fazer. Revelar ao mundo o pecado, a justiça e o juízo. O mal já está julgado, mas não foi condenado. Ele será condenado quando nesse último dia. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que a gente cresça cada vez mais em santificação, em comunhão, para dar glória e honras ao Criador que nos fez. Que assim ou seja, para a honra e glória de Deus. Queridos irmãos que nos acompanharam, que Deus abençoe a cada um. A gente vê o Fábio, vê o pastor Edeir, vê André Benês. Quantos irmãozinhos estão aqui, poderia ficar falando, Solange. Eu quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanham e aqueles que ainda virão ouvir essas coisas, que possam deixar o Espírito Santo falar em seus corações para que eles passem pelo juízo e não sejam julgados. Que eles passem pelo juízo sem serem julgados.
porque eles são benditos de Deus Pai, e não aqueles que vão ter que passar pelo juízo e cairão em julgamento. Serão selecionados, separados. Deus não condena, queridos. O homem se autocondena, porque só tem dois lugares. Ou você ficar em Deus, luz, ou você ficar em trevas, a condição onde todas as coisas serão lançadas que não pertencem ao livro da vida do Cordeiro. A luz, a criação, haja luz. Amém, queridos? Amém. Vamos cantar essa aqui, acho que dá certo. A vitória é daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, ao leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Amém. Amém por essa palavra. E que Deus nos admoeste para que nós estejamos julgando a nós mesmos para não sermos julgados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse estudo bíblico, por este momento de culto em que separamos o início do domingo, o início da semana, para estarmos com o Senhor em comunhão, aprendendo, louvando e nos entregando plenamente ao Senhor nosso Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos ajuda a permanecermos fiéis até o fim. Amém, Pai. E receberemos a coroa da vida. Amém. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu santo Amém, e poderoso nome. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.